Hello. Agora, informações objetivas para complementar dos vídeos anteriores referentes ao tema redação dissertativa ou texto dissertativo. Sobre redação. Então vamos lá. Podemos dizer que assim, vamos falar sobre a estrutura de um texto dissertativo. Geralmente, a maioria das bancas e provas em que tem a redação, quando fala assim redação, é uma redação voltada para o aspecto dissertativo. O que isso significa? Uma redação dissertativa, um texto dissertativo, é um texto escrito por determinada pessoa em 3 segmentos. Tem que existir os 3 segmentos. É uma ordem, na ordem certa. E o que significa isso? O texto dissertativo é um texto de argumentativo, ou seja, você expõe inicialmente logo que você sobre a sua opinião sobre o que você vai escrever. Em segundo momento, e você expõe logo de forma direta. No segundo momento, você vai desenvolver aquilo que você já disse lá no início, qual é a sua opinião, sobre o que é que você vai tratar, sobre qual é o assunto e a sua posição. Nesse desenvolvimento, você vai incrementar informações verídicas, fatos verídicos, vai demonstrar que conhece do assunto de forma literária, baseado em documentos, baseado em leis, se for o caso. E também, quando demonstrar tudo isso, você vai escrever de uma forma em que o leitor vai se convencer sobre a sua opinião. Ou seja, você vai fazer de uma forma que ele vai compreender, entender e ao mesmo vai ficar ao seu lado. Realmente ele tem razão, o escritor tem razão. E no último segmento, ele conclui o início. O início ele já fala sobre a opinião dele, sobre o que ele vai fazer. No meio, ele desenvolve essa opinião com situações, com fatos verdadeiros, com leituras, com conhecimentos técnicos, com conhecimentos sobre aquilo, quer seja um aspecto jurídico, quer seja qualquer outro aspecto. Ele demonstra o conhecimento e também ao mesmo tempo, sobre esses detalhes, ele começa a persuadir você, ou seja, ele faz o convencimento que ele tem razão. E você, ali em determinada altura, e quando ele conclui, você fica ao lado dele. Entendeu aí? Agora vamos por partes. Uma redação dissertativa, parte número 1, introdução. Parte número 2, desenvolvimento. Parte número 3, conclusão. Vamos lá de novo. Repete comigo.
texto dissertativo tem introdução, segunda parte na sequência, certo? Desenvolvimento e número 3, conclusão. A introdução. E outra coisa muito importante, observe. Agora olha para mim, depois você assiste a aula seguinte e faz as suas anotações. Você tem que ter 2 cadernos, o dever de casa e as anotações das aulas, de todas as disciplinas que eu vou passar para você, e as observações, de que forma você vai, mas não quero mais sair do plano aqui. Então, na introdução, outro aspecto, faça a observação. O texto dissertativo sempre é escrito na terceira pessoa do singular. Repita comigo. O texto dissertativo, a redação dissertativa, que ela argumenta e ela faz com que você se convença, você que está lendo, se convença que o autor, a pessoa que escreve, tem razão sobre aquela opinião dele. Então, e não pode ser escrita na primeira pessoa do singular, do plural, terceira pessoa do singular, do plural, não. Terceira pessoa do plural. É sempre na terceira pessoa do singular. Entendeu? É sempre na terceira pessoa do singular. É como se fosse assim uma coisa meio até impessoal. Embora o autor pode até aparecer no jornal, alguma coisa, num livro, o nome depois do autor lá, mas ele nunca vai começar a introdução também. Minha opinião não é minha, eu, não. Então, assim, pode começar, enfatiza-se, tal, etc, etc, etc. Mas, assim, ele não vai dizer minha opinião. E mesmo que ele consiga botar no terceira pessoa do singular e depois encaixa a opinião, dificilmente ele vai falar desta forma. Dificilmente vai ficar tão claro assim. Mas como você já tem o conhecimento, e outra coisa, a introdução pode ser feita só com um parágrafo. Só com um parágrafo. E é nas primeiras linhas. Nas primeiras linhas que ele escreve a introdução da redação dissertativa, ou de um texto dissertativo, ele já menciona a opinião dele. Sem precisar dizer, eu acho, mesmo assim, enfatiza-se, ele não vai dizer assim, escrever assim, a palavra opinião, compreende? Mas você vai observar, né, pelo que eu estou passando agora, que vai estar claramente o que é que ele já lança logo, praticamente de forma direta, o que ele vai abordar, qual é o assunto, o que ele vai desenvolver para convencer o leitor que ele está certo, entendeu? Então ele vai abordar, não precisa dizer a opinião dele, assim, eu acho, mesmo botando na terceira pessoa do singular, acha-se, enfatiza-se, comenta-se, mas ele não vai informar para você, para ficar visível que o assunto é isso. Ele não vai escrever a palavra assunto, ou então mesmo seja uma terceira pessoa do singular, a opinião dele, não. Ele vai escrever isso de forma impessoal. E vai escrever em 3, 4 parágrafos, só no parágrafo, em 3 ou 4 linhas, o que é que ele acha sobre aquilo. Estamos entendidos na introdução.